Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A graça de meditarmos a palavra de Deus, ruminarmos a palavra do Senhor aqui na TV Canção Nova, onde nós somos formados, orientados, ensinados, dirigidos pelo Mestre Jesus, porque Ele é a palavra eterna de Deus. Procuremos, meus irmãos, saborear a palavra a cada dia em nossa vida. Por isso nos colocamos na presença do Senhor, invocando o seu nome santo, poderoso sobre nós, implorando dele sua graça, sua bênção e sua proteção, pedindo, Senhor, venha em nosso auxílio, nos abençoar, nos iluminar, nos proteger e nos direcionar. Nós queremos, ó Pai, fazer a Tua vontade. Nós queremos permanecer na verdade, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Que a Tua bênção esteja sobre nós, que a Tua bênção, Senhor, esteja conduzindo os nossos passos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, que a paz do Senhor nosso Deus seja luz e ar para os nossos corações. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Marcos 16, de 1 a 8, e deixar que a palavra de Deus seja luz para a nossa vida e luz para o nosso coração. Passado, que foi o dia de sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para embalsamar Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao raiar do sol, foram ao túmulo. Elas comentavam entre si: quem vai remover para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. No entanto, quando olharam, perceberam que a pedra já tinha sido removida. Ao entrar no túmulo, viram um jovem, sentado ao lado direito, vestido com uma túnica branca, e ficaram muito assustadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assustei. Buscai Jesus o Nazareno, o crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, porém, dizer a seus discípulos e a Pedro: ele vai à vossa frente para a Galiléia. Lá o vereis, como vos disse. Então trêmulas ficaram e fora de si. Saíram e fugiram do túmulo e, tomadas de medo, não disseram nada a ninguém. O relato da ressurreição de Jesus, que nos é passado por Marcos, nos apresenta que aquele Jesus abandonado foi agora procurado por aquelas mulheres. Claro que também o sepultaram. Mas como o sábado já havia passado, já era véspera, então já era no domingo, aquele era o primeiro dia da semana, essas mulheres, Maria, a Madalena, Maria, a mãe de Tiago, Salomé, e foram levar aromas para poder embalsamar o corpo de Jesus. Primeira coisa, então, esse versículo primeiro, elas foram cuidar do corpo do Senhor. Assim como a Maria de Betânia havia colocado todos aqueles aromas, perfumes caros aos pés do Mestre, antes da sua Páscoa, agora estão essas mulheres aqui para poderem, da mesma forma, embalsamar, cuidar do corpo do Senhor. Mas quando elas chegaram ali, naquele domingo bem cedo, elas perguntaram: mas quem vai remover para nós a pedra da entrada do túmulo? A pedra era grande. Porém, elas se assustaram, porque quando chegaram, a pedra já estava removida.
A pedra do túmulo não estava ali. O que viram foi um jovem, sentado do lado direito. Esse jovem com uma túnica branca era um anjo. E ele apenas disse. Então a ordem do anjo é esta aqui, que é importante para nós, versículo 6. Anjo é mensageiro de Deus, então é uma ordem de Deus para elas e também para nós. Não vos assusteis. Em outras palavras, não vos amedronteis. Não vos deixais levar pelo medo. O medo do novo, o medo do desconhecido, o medo do que está acontecendo. Vocês buscam a Jesus o Nazareno, o crucificado? E ele então traz a grande boa nova da nossa fé. Ele ressuscitou, não está aqui. Versículo 6 também. Ele ressuscitou, não está aqui. Ou seja, o túmulo onde o puseram está vazio. O sepulcro está vazio. A ressurreição de Jesus nos é atestada por esses dois acontecimentos. O primeiro, óbvio, o sepulcro está vazio, o corpo não está ali. Mas é um próprio anjo que testifica para essas mulheres que ele ressuscitou, que ele está vivo. Claro que aquilo que elas estão ouvindo, o que elas estão ouvindo da parte do anjo, foi aquilo que o próprio Senhor havia já anunciado para os seus discípulos. Que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, que o Filho do Homem vai ser rejeitado, condenado, crucificado, vai ser morto. Mas, por fim, no terceiro dia, ele há de ressuscitar. Se os discípulos tivessem prestado atenção, tivessem acolhido aquela palavra no coração, nenhum medo estava tomando conta do coração deles. Sabe aquelas palavras que a gente escuta tantas vezes, inclusive a palavra de Deus, muitas vezes na nossa própria vida também, que entra por um ouvido e sai pelo outro? Isso é quando entra no ouvido, né? E ela não é absorvida, ela não é assimilada, ela não é guardada no coração. Uma vez que nós não assimilamos a palavra, nós perdemos a direção. E por isso que os discípulos estão todos perdidos, estão atordoados, estão temerosos, medrosos, porque não se fortificaram e não se alimentaram das palavras que o próprio Mestre havia predito e anunciado. Céus e terras passarão, mas sua palavra não há de passar. A ordem, então, do anjo àquelas mulheres: ide, ou seja, vão dizer aos seus discípulos e a Pedro. É muito interessante também aqui essa menção particular a Pedro. Claro, Pedro por ser o primeiro, mas bastava dizer para ir dizer aos discípulos: mas Pedro é o que estava mais triste, é o que estava mais arrasado, é o que estava mais decepcionado, porque ele prometeu que daria sua vida pelo Mestre e o negou. Ele precisava ouvir que o Jesus que ele amava, mesmo tendo negado, ele estava vivo. Então, ele vai à vossa frente, ele é Jesus, para a Galiléia. Lá o vereis como ele disse. Então, trêmulas, estavam fora de si, meu Deus. Aquelas mulheres saíram, fugiram, correram do templo e foram tomadas de medo. E não tiveram nem capacidade de ver nada a ninguém. Estavam atônitas. Não estavam acreditando no que viram. Não viram Jesus, viram um túmulo vazio. Viram um anjo anunciando. E por isso o coração ainda estava temeroso. Quando o coração não é tomado pela palavra, quando o coração não toma palavra na vida, o coração ainda é movido pelo medo, pelos temores e pelos receios. E são esses sentimentos que tomam conta do coração dessas mulheres. Muito bem, vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Nós estamos diante hoje do final do Evangelho de São Marcos. Exatamente isso. Marcos terminava no capítulo 16, versículo 8. E aqui nós temos exatamente a cena tão esperada da ressurreição de Jesus.
Eu acho muito interessante a figura de Maria Madalena, contada nesse que é o primeiro evangelho, que é muito discreto, mostra o susto dela, ela não falou, ela ficou quieta, sabe? As coisas assim, porque eram tudo muito recente, muito assustador, muito assim, né? Isso é muito interessante de mostrar pra gente como que as coisas elas vão evoluindo com o tempo, né? Claro que a ressurreição de Jesus é o motivo da grande alegria. Ele não está morto, ele ressuscitou. Mas eles ainda não sabiam o que significava ressuscitar. E alguns, inclusive, pensavam que ressuscitar era reviver, para continuar a vida do jeito que estava, e não entendiam de verdade como que a coisa terminava por acontecer. Mas aqui é o cumprimento final realmente da promessa, o momento que nós temos tudo aquilo que Jesus disse como algo concreto. Agora temos um evento, temos um fato que nos mostra que tudo o que ele disse é verdade. E a ressurreição ela serve exatamente para isso. Se pensássemos simplesmente na dimensão da nossa vida nesse mundo, deveríamos viver como os animais, com o instinto de autopreservação no nível máximo. É até estranho quando você encontra alguém que é ateu e que é capaz de ir para uma guerra. Mas, se você levar um tiro nessa guerra sem morrer, acabou para você. Então, qual é o sentido? Não, mas eu quero deixar o mundo melhor para os outros. Mas você está fora, tem lógica? Não tem muita lógica, né? Mas é até estranho esse tipo de coisa, porque se nós queremos deixar algo bom para os outros, significa que nós entendemos que nós participamos de alguma forma desse processo e não simplesmente sendo excluídos pela morte, mas a ressurreição dá sentido à vida. Nos mostra que tudo aquilo que é perdido, mas é perdido em função de construir algo melhor que vale a pena. E é por isso que depois da ressurreição de Nosso Senhor, nós aguardamos o dia da nossa, para que possamos estar com Ele ali para sempre no céu também. Eu acho bonita aquelas palavras da oração eucarística das crianças, recordando o texto do próprio livro do Apocalipse. Lá, ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste, né? Não tem mais perda, não tem mais sofrimento, não tem mais nada disso. Mas enquanto aspiramos essa realidade, do lado de cá tudo isso existe. E por isso que aqui é o tempo do empenho. O tempo da glória virá depois, embora aqui um pouquinho, um filetinho de glória é sempre muito bem-vindo também, né? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui diante da Tua presença amorosa. Eis-me aqui, Senhor, diante do Teu amor que faz nova todas as coisas. Eis-me aqui, Senhor, para Te contemplar vivo e ressuscitado. Eis-me aqui, Senhor, como aqueles discípulos muitas vezes ainda incrédulos, como estavam aquelas mulheres quando viram que o sepulcro estava vazio. E o sepulcro está vazio, Senhor. Porque o Senhor está vivo, porque o Senhor está ressuscitado, porque o Senhor está no meio de nós. Vence, Senhor, toda a incredulidade do nosso coração. Vence, Senhor, toda a incredulidade da nossa alma, Senhor, que muitas vezes vivemos como se o Senhor não estivesse vivo. Não colocamos o nosso coração nessa verdade fundamental, essencial da nossa fé. Porque o Senhor morreu e por nós ressuscitou. Porque o Senhor ressuscitado está no meio de nós. Anima a nossa falta de fé, Senhor. Anima, Senhor, e nos ajude a vencer os nossos medos, os nossos receios, os nossos temores, porque assim como essas mulheres estavam trêmulas, medrosas, nós muitas vezes nos encontramos também ainda muito trêmulas, muito medrosos e não proclamamos como o anjo mandou, como o anjo ordenou, proclamar para todos que o Senhor está vivo, que o Senhor está no meio de nós. Dai-nos a parresia, dai-nos a ousadia, dai-nos, Senhor, testemunhar, dai-nos, Senhor, proclamar que o Senhor está vivo, que o Senhor está no meio de nós. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Proclamemos, meus irmãos, em todo canto e lugar, que Jesus está vivo, que Ele está no meio de nós. Deus abençoe imensamente você e eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.